Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um tema que acho que pode mesmo mexer com algumas ideias feitas sobre o que é ser inteligente. Uhum. A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Nós baseámos-nos nos excertos de um documento do curso profissional de animador sociocultural, da EPVC, Certo. e a ideia é perceber como é que esta teoria, desafia aquela visão mais antiga de QI, Sim. sabe? E abre assim uma perspectiva muito mais ampla sobre as nossas capacidades. Exatamente. Ok, vamos lá desconstruir isto. Porque a ideia de que há muitas formas de ser brilhante, isso é mesmo poderoso, especialmente para quem se sente que não encaixa bem no molde académico, não é? Sem dúvida. E o ponto de partida que o Howard Gardner propôs lá em 83 foi mesmo uma ruptura, uma quebra. Uhum. Ele basicamente perguntou, mas será que a inteligência é só uma coisa? Algo que se mede, assim, com um número. Pois. E a proposta dele foi, radical na altura, não? Não é? Pelo contrário, temos um conjunto de capacidades, de inteligências, diferentes e que funcionam de forma, independente umas das outras. Interessante. Ele começou por identificar 7. Depois, mais tarde, acrescentou mais 2. O que é fascinante aqui é mesmo isso. É o afastar da ideia de uma medida única, é abrir a porta para valorizar a diversidade do engenho humano. E essa diversidade, essa noção de que, não há só um caminho para ser inteligente, isso tem um impacto enorme, não é? O material que vimos foca muito nisto. Muito. Principalmente para quem passa pela escola a sentir-se, se calhar, menos capaz, porque tem dificuldades, por exemplo, a matemática ou a português, que são as áreas que o sistema mais valoriza. Exatamente. A teoria funciona quase como uns óculos novos. Permite olhar para as mesmas dificuldades, mas ver um quadro diferente. Uhum. Como assim? Em vez de focar no que falta, foca no que existe. Alguém pode ter, sei lá, imensa dificuldade com equações, Sim. mas ter uma coordenação motora espetacular, uma consciência do corpo incrível. Pensemos num atleta, num bailarino, ou num artesão que faz coisas minuciosas. Claro. Isso seria uma inteligência corporal sinestésica, muito desenvolvida. Faz todo o sentido. Ou aquela pessoa que, se calhar, se atrapalha um bocado a escrever um texto mais longo, Aham. mas que tem uma capacidade fantástica para perceber os outros, para ouvir, mediar conflitos, criar ligações fortes, Exato. Uma inteligência interpessoal fortíssima. que muitas vezes nem é vista como inteligência no sentido clássico da palavra. Precisamente. Ou o exemplo que dão também. Quem não decora datas de história, Sim, mas consegue identificar padrões na natureza. sim. Conhece plantas, animais, tem uma ligação quase intuitiva com o ambiente. A inteligência naturalista. O foco muda completamente. Sai das ditas fraquezas e vai para as forças reais que estão lá. E isto, atenção, não é só para fazer as pessoas sentirem-se melhor. Embora isso seja muito importante, claro. Clara. Levanta uma questão mesmo fundamental sobre como é que nós organizamos a aprendizagem Sim. e a avaliação. Será que nós, como sociedade, estamos a tentar medir, sei lá, a aptidão de um peixe pela capacidade dele de trepar a uma árvore? Como diz a analogia? Essa analogia é muito forte. E o material descreve mesmo esse efeito da mudança de foco como libertador. E eu consigo imaginar porquê. Uhum. Deixar de ser definido só por aquilo em que se tem dificuldade. Passar a ser reconhecido e, se calhar, mais importante, a reconhecer-se a si próprio por talentos que antes eram vistos como secundários. Exato. Sei lá, a música, a arte, a sensibilidade para com os outros, o jeito para mexer em coisas. Fala-se em construir autoconfiança, encontrar motivação a sério, desenvolver resiliência. É aquele sentimento de, ok, isto custa-me, mas eu sou mesmo bom nisto outro. E as implicações disso vão para além do bem-estar imediato, não é? Tem a ver com preparar um futuro diferente. Como assim? Se estas diferentes inteligências forem reconhecidas e trabalhadas, elas podem tornar-se a base para percursos pessoais e profissionais, que de outra forma se calhar nem eram considerados. Abrem-se portas. Exatamente. Abrem-se portas que aquela métrica única do sucesso académico tradicional manteria fechadas. Mas isto também levanta outra questão. Qual? Se estas inteligências são tão diversas, como é que as identificamos? E como é que as nutrimos na prática, para além da teoria? O desafio está aí, não é? É um desafio gigante, sem dúvida. Para percebermos melhor que portas são essas que se podem abrir, talvez fosse útil olharmos um bocadinho mais de perto para as diferentes inteligências que o Gardner identificou. O documento fala de 9.
Ajuda a tornar esta ideia de diversidade mais concreta. Sim, explorar as novas ajuda a materializar a teoria. E antes de a vermos uma a uma, é crucial lembrar a ideia central. Cada pessoa tem uma combinação única destas inteligências, um perfil próprio. Certo. Não se trata de ter ou não ter uma inteligência, mas sim de graus diferentes de desenvolvimento em cada uma delas. Se ligarmos isso ao panorama geral, percebe-se que a educação, idealmente, deveria criar condições para que todas estas formas de inteligência pudessem florescer. Então vamos a elas. Se calhar podemos começar por aquelas que são mais reconhecidas na escola, não é? A inteligência linguística e a lógico-matemática. Sim, as clássicas. A primeira, a linguística, é a habilidade com as palavras, certo? Falar, escrever, argumentar. Correto. É a facilidade em aprender línguas, o gosto por jogos de palavras, a capacidade de contar histórias de forma, cativante, escrever com clareza, memorizar, recitar, a inteligência dos escritores, poetas, jornalistas, oradores. E a segunda, a lógico-matemática, é aquela que associamos mais classicamente à inteligência. Pronto. Raciocínio, números, padrões, causa e efeito. Exato. Resolver problemas, quebra-cabeças, jogar xadrez, organizar informação de forma lógica, fazer cálculos, pensar de forma científica, testar hipóteses. A base de muitas áreas científicas e tecnológicas. Sim, estas duas são de facto as mais valorizadas academicamente. Não há dúvida. Sem dúvida. Mas depois entramos noutras dimensões, igualmente importantes. Temos a inteligência espacial, que é a capacidade de pensar em 3 dimensões, de visualizar e manipular objetos no espaço, mentalmente. Como os arquitetos, escultores, designers? Pilotos, talvez, jogadores de xadrez que têm de visualizar as jogadas. Exatamente. Os exemplos no texto incluem ter boa orientação, ler mapas facilmente, imaginar como algo ficaria visto de outro ângulo. Gostar de puzzles visuais, fotografia, desenho, ou ter jeito para montar e desmontar coisas. Parece-me uma inteligência muito prática também. Extremamente prática e ligada aos sentidos, mas de outra forma temos a inteligência musical. Ah, sim. A sensibilidade aos padrões sonoros, ao ritmo, ao timbre, à melodia. E atenção, não é só sobre tocar um instrumento. Certo, o texto fala em detectar notas desafinadas, imitar sons e ritmos, compor, mas também em ter uma apreciação profunda da estrutura musical, mesmo sem ser músico. Há pessoas que ouvem música de uma forma muito mais rica, mais complexa. Precisamente. E depois, a inteligência do corpo, que já falámos um pouco. A corporal sinestésica. A capacidade de usar o corpo de forma hábil, coordenada, expressiva. Dançarinos, atletas, cirurgiões. Atores, artesãos, o documento destaca a precisão manual, o aprender fazendo, o controle corporal, a expressão através de gestos. É fascinante pensar nisto como uma forma de inteligência e não apenas uma habilidade física. Nas relações, a interpessoal e a intrapessoal. São quase como duas faces da mesma moeda da inteligência emocional e social. É interpessoal, é inteligência virada para fora, certo? Para compreender os outros. Exato. Empatia, capacidade de liderança, de mediar conflitos, de trabalhar bem em equipa, perceber as intenções e motivações dos outros. Essencial para viver em sociedade, diria. Essencial. E a sua contraparte, a intrapessoal, é a inteligência virada para dentro, o autoconhecimento. Ah, ok. Compreender as próprias emoções, motivações, forças, fraquezas, ter autoconfiança, saber gerir-se emocionalmente, definir objetivos, refletir sobre as próprias ações e erros. Olha, parece-me que a intrapessoal, é talvez a base para desenvolver muitas das outras. Quer dizer, conhecer-nos bem abre caminho para quase tudo o resto, não? É um argumento forte, sim. É uma base muito importante. E restam-nos duas, talvez as menos óbvias à partida. A inteligência naturalista. A sensibilidade para com o mundo natural. Biólogos, ecologistas, agricultores, até chefes de cozinha, se calhar, a capacidade de reconhecer e classificar plantas, animais, perceber padrões do clima. O gosto por atividades ao ar livre, o interesse pela natureza, pelo universo, identificar relações ecológicas. É uma ligação profunda com o ambiente. Sim. E por fim, a nona, aquela que o próprio Gardner introduziu mais tarde e que ainda gera algum debate, parece. A inteligência existencial ou espiritual. Exatamente.
Esta lida com as grandes questões da vida. O sentido da vida, a morte, o universo, o nosso lugar nisto tudo. O texto menciona gostar de debater filosofia ou espiritualidade, questionar o propósito, ter uma perspectiva ampla. Interessar-se pelo bem e pelo mal, procurar significado. Filósofos, líderes espirituais, talvez alguns artistas, exploram muito esta dimensão. É uma dimensão mais transcendente. Certo. E ao olharmos para este leque todo, para estas 9 inteligências, torna-se ainda mais claro o quão redutora é a visão tradicional, não é? A riqueza das capacidades humanas é imensa. Completamente. O ponto crucial que a teoria de Gardner nos oferece e que o material que vimos reforça é este. Um sistema educativo e, por extensão, uma sociedade que queira potenciar o melhor das pessoas. Tente encontrar formas de reconhecer, valorizar e nutrir todas estas formas de inteligência. Não pode continuar a funcionar como se apenas a linguística e a lógica matemática é que contassem mesmo. Então, o que significa tudo isto, assim, juntando as peças? Parece que o apelo principal é para uma visão muito mais completa, mais generosa, talvez, do potencial humano. Olhar para as pessoas não pelo que lhes falta faça um padrão único, mas pelo mosaico único de capacidades que cada uma traz consigo. É isso mesmo. É sair de um modelo focado no déficit, naquilo que falta, para um modelo que celebra a diversidade de potencialidades. Reconhecer que há muitas formas de contribuir, de criar, de resolver problemas, de viver uma vida com significado. Ok, resumindo então os pontos-chave desta nossa análise. A inteligência não é uma coisa só, fixa, medida por um número. Uhum. Existem múltiplas formas de ser inteligente, exploramos as 9 propostas por Gardner. Certo? E é crucial mudarmos o foco das dificuldades para o reconhecimento e valorização do perfil único de cada um, das suas forças. Exato. E esta mudança tem um impacto enorme na autoestima, na motivação e até na própria forma como definimos o que é ter sucesso na vida. Perfeitamente resumido. E talvez, como reflexão final para quem nos acompanha, fique uma questão que vai um bocadinho além do que os excertos abordam diretamente. Hum, Se levarmos mesmo a sério esta ideia das múltiplas inteligências, para além da sala de aula, como é que o reconhecimento ativo desta diversidade poderia transformar as nossas relações pessoais, a forma como escolhemos e desenhamos as nossas carreiras, ou mesmo como organizamos as nossas equipas de trabalho, as nossas comunidades? é uma boa pergunta. Quer dizer, como podemos, na prática, criar espaços em casa, nas empresas, na sociedade, onde cada pessoa possa não só usar as suas inteligências predominantes, mas também sentir-se genuinamente valorizada por elas, contribuindo com o seu melhor. Uma pergunta que certamente dá que pensar e que nos desafia a olhar de forma diferente para nós e para os outros. Com esta provocação, fechamos a nossa conversa de hoje. Esperemos que esta exploração da teoria das inteligências múltiplas tenha sido esclarecedora. Obrigada pela vossa atenção.